debatedores desse próximo painel, convidamos o senhor Antônio Castilho, presidente da Elavon, o senhor Eduardo Chedid, vice-presidente executivo de Produtos e Negócios da Cielo, o senhor Frederico Alves Souza, diretor de Produtos dos Negócios de Cartões, emissor e adquirente do Itaú Unibanco, o senhor Juan Pérez, consultor econômico, o senhor Ronaldo dos Santos, vice-presidente da APAS, Associação Paulista de Supermercados, e para moderar este painel, o senhor Jair Scalco, presidente da Elo Cartões. Queria lembrar a todos que as perguntas deverão ser formuladas por escrito, utilizando o material que está nas pastas de vocês, depois entregues às nossas recepcionistas. E já vamos passar a palavra ao senhor Jair para começar a moderar esse painel. Boa tarde a todos. Não é por acaso que eu fui escolhido para ser o moderador, eu sou o mais forte de todos. Independentemente da brincadeira, logicamente, vocês viram a importância do setor, a importância dos meios de pagamentos eletrônicos e também o momento que nós vivemos para podermos tomar decisões e tomar diretrizes que possa incrementar ou dar mais força ao segmento. E a escolha dos debatedores traz para nós pessoas que estão envolvidas no dia a dia do processo e, com certeza, vai nos dar luzes para que a gente possa pensar como atingir essas metas que o Raul posicionou aqui no final agora, que não são fáceis. Bom, o Raul, na sua explanação, comentou um pouco sobre a questão da regulação. Eu queria perguntar para os debatedores como a regulação pode interferir no modelo brasileiro, se é que a gente consegue já enxergar essa intervenção, essa interferência. Eu vou pedir para o Raul, você poderia, já que você tem um pouco mais aí da informação do trabalho, posicionar qual é a sua visão com relação a essas melhorias que nós estamos imaginando que o processo em si possa trazer para o setor. Bom, obrigado, Jair. Eu acho que vale a pena a gente iniciar esse debate colocando que o Brasil está vivendo uma fase extremamente interessante, extremamente produtiva sob o aspecto de estruturação do seu sistema de meios eletrônicos de pagamento. Estamos vivendo um momento de uma legislação robusta, muito bem discutida, muito bem elaborada pelo nosso regulador, né? Eu diria que o que eu vejo hoje, talvez a nossa regulação é uma das mais bem estruturadas do mundo, extremamente moderna, já olha aspectos relevantes em relação à questão de inclusão financeira, uso de dispositivos móveis, acesso a camadas onde o cartão, locais ou negócios onde o cartão ou a conta de pagamento, como assim preferirem chamar, não vai hoje, né? Então, esse arcabouço regulatório, junto com a questão da autorregulação estabelecida pela ABECS, é uma conjunção de fatores muito positiva. Nos coloca num estágio de possibilidades de crescimento e de avanços em relação a tudo que a gente falou, e até atendendo os anseios do regulador, maior concorrência, inclusão financeira, colaboração para o usuário final, nos coloca em situação de condições de atender esses anseios do regulador, que traduz nada mais que anseios da sociedade. O ponto é o tempo. O ponto é que estágio que nós estamos, ou a leitura dessa reflexão, que estágio que a indústria de cartões se encontra hoje, aonde queremos chegar e que o tempo que nós vamos precisar e os incentivos. Incentivo, isso aí não quer dizer que a gente quer subsídios do governo ou qualquer outro tipo de incentivo monetário, mas os incentivos estruturais que permitam que a indústria possa cumprir esses desafios colocados. Não só esses macro desafios do regulador, como aquilo que a gente quer no nosso anseio como indústria de cartões, que é substituir o papel moeda para levar menor custo para a sociedade, maior valor agregado, maior segurança. Queremos continuar com o ritmo de crescimento na população de menor renda e interiorizar o uso do cartão
e penetrar em determinados segmentos aonde ele não é aceito hoje. Tudo isso que a gente mostrou ali, que nossos índices ainda são índices que estão no meio do caminho. Nós tivemos um bom crescimento nos últimos anos, mas ainda temos muito a fazer. Então, o ponto que eu coloco para a reflexão é: temos uma legislação robusta, temos um regulador bem preparado, temos uma autorregulação bem estruturada, precisamos medir em que elos do sistema, em que parte dos sistemas podem ser mexidos agora, sempre pensando nesses vasos comunicantes que o sistema acaba tendo dentro da sua própria característica, desse sistema de duas pontas, e os estágios em que nós precisamos galgar rumo a ter uma indústria muito mais fortalecida, muito mais bem estruturada. Castilho quer fazer algum comentário? Muito boa tarde a todos. Eu concordo com o Raul, acho que nós temos uma vantagem enorme de ter um regulador que tem atuado de forma muito preparada, e o que nós estamos presenciando hoje no mercado brasileiro é uma nova fase. Se vocês analisarem que até 2010 nós tínhamos apenas 2 credenciadoras, e hoje nós temos diversas credenciadoras já no Brasil. Até 2010 nós tínhamos um mercado muito mais fechado, vamos dizer assim, importante para o crescimento naquele período, mas não mais hoje. Eu acho que hoje a concorrência é fundamental, e eu acho que o regulador tem exercido um papel fundamental. Ele tem sido equilibrado, ao mesmo tempo muito duro na cobrança. Nós estamos acelerando o processo de interoperabilidade de tudo dentro do país. Isso significa aceitação das diversas bandeiras ou arranjos de pagamentos por todas as credenciadoras, em cima de regras claras que flexibilizam a segurança, garantem a segurança, mas flexibilizam a entrada de novos que possam oferecer essa segurança, e, ao mesmo tempo, uma oportunidade muito importante do Brasil poder crescer, até mesmo do ponto de vista da nossa indústria, oferecer mais empregos, novas oportunidades, outras empresas com novas tecnologias de dentro e de fora do Brasil, investindo no mercado nacional. Eu realmente estou muito satisfeito com a direção que os reguladores têm tomado. Eu acho que o Banco Central tem exercido uma liderança muito positiva, uma liderança que eu acredito com muito conhecimento. O Banco Central estudou muito, e o Raul foi muito feliz quando ele mostrou que, hoje em dia, esse tema de debater aberturas talvez um pouco mais fortes num prazo tão curto pode ser perigoso. Nós temos que estudar isso com muito carinho para continuar oferecendo um mercado forte, um mercado estruturado e um mercado, acima de tudo, seguro. Não sei se algum dos outros debatedores querem fazer algum comentário sobre esse assunto. Chedi, por favor. Oi, boa tarde a todos. Eu acho que, primeiro, eu concordo 100% com a ideia que, no mercado de dois lados, a gente tem que equilibrar muito os incentivos entre os dois lados para que a indústria continue crescendo. Eu queria dar um exemplo hoje de algo que acho que é espetacular hoje no Brasil, é que a indústria como um todo está em 99,6% de todos os municípios brasileiros, tem lá alguma maneira de aceitação de cartão. E isso acho que denota uma preocupação não só com a interiorização, mas com o longo prazo. Porque, obviamente, quando você vai para essas microcidades, em pontos do Brasil que, para serem atendidos, vou dar um exemplo nosso lá, tem lugares no Amazonas em que a gente leva 3 dias de barco para simplesmente levar uma máquina, ou para ir lá consertar essa máquina, da manutenção. A transação é online, né? A transação é online. Bom. Agora, veja que toda essa parte logística e o custo de fazer isso, é óbvio que isso não se paga no curto prazo. Isso é uma aposta no futuro, e como a nossa indústria funciona assim, primeiro cria-se a infraestrutura de aceitação e depois vem toda a parte de emissão para que as pessoas tenham onde utilizar. Se você desequilibra essa equação de incentivos dos dois lados, você poderia ocasionar um desincentivo
nesse pensamento de longo prazo e de credenciamentos em lugares que não necessariamente são rentáveis hoje, mas que podem ser ao longo do tempo. E agora a gente está falando sempre de regulação dentro do sistema, né, que é uma transferência de preços entre o lado emissor e o lado credenciador. Mas tem também vários exemplos positivos em outros países em que se olhou para incentivo para os consumidores ou para os lojistas para que se adotasse mais o meio de pagamento. E isso é uma espécie de regulação que promove um incentivo ao uso muito grande. Então, países como a Coreia ou países como o próprio México, em que se deu incentivos para a terminalização, mas também incentivos para, por exemplo, que o consumidor usasse mais cartões em postos de gasolina, o que basicamente promove uma maior formalização de toda a economia, também foram muito bem sucedidos. Então, acho que a gente tem que pensar na regulação interna do sistema, mas também nos agentes que são as pontas, que também pode ser muito favorável ao mercado como um todo e ao país. Juan. Só queria aproveitar para complementar o ponto aqui do Chedid, em duas linhas, que é interessante. A gente está falando de quando você compara, pegando o ponto do Raul, que ele comparou internacionalmente os países, e, de fato, não tem um padrão no mundo inteiro, porque isso aqui é muito path dependence, depende da origem, do momento que começou a indústria, da situação. Ninguém destrói uma indústria, ou seja, ninguém altera radicalmente uma indústria porque eu quero desenhá-la diferente. Nenhum país do mundo fez isso. Então, quando você olha essa estrutura e essa diferença entre países, na verdade, o que você vê são diferentes objetivos de políticas públicas e diferentes estruturas originais de mercado que geraram um padrão ou outro. O que o Chedid colocou, e é importante, é o seguinte: quando você olha, uma dessas diferenças que acho que é muito importante colocar é o padrão de concorrência que a indústria de cartões tem no Brasil versus outros países. Tá? Quando você olha os sistemas o SPB no Brasil, eu estou falando de um sistema que tem, para transações de relativamente baixo valor, transações real-time numa TED, que boa parte de países que têm níveis muito mais altos de desenvolvimento de cartões sequer tem isso. Tá? Então, você vai competir por transações com dinheiro, com cheque, numa rede de ATMs de milhares dos 150 mil ATMs no país, que você não vai ter isso no resto do mundo. Tá? E nessa linha de incentivos que o Chedid colocou, quer dizer, você tem desde o exemplo coreano, tá, que colocou lá, que gerou uma série de incentivos pensando em formalização fiscal, pensando numa série de outros benefícios indiretos, mas conseguiu levar, e pensando também em retomada de crescimento. Lembra que a Coreia teve um credit crunch pesado e ele gerou uma série de incentivos para crédito depois das crises dos anos 90, tá, início de 2000, levou a penetração de cartões a patamares de 60% do consumo das famílias. Tá? Quando você olha outros países, entenderam, não queremos a formalização. Na Suécia, por exemplo, não é relevante, mas a troca de papel moeda por cartões foi algo entendido pelo Banco Central sueco como fundamental. E aí o que ele colocou fortemente? Desincentivos a saques, a retirada de dinheiro. Por quê? Porque era um interesse de política pública. Essas diferenças, quando você começa a analisar o mundo, e o Raul foi bastante detalhista nesse aspecto todo, pelo menos em vários aspectos, é importante pensar o seguinte: olha, o que o Banco Central aqui, fazendo o eixo, está fazendo em termos de regulação? Ele criou a estrutura, primeiro veio a autorregulação da BEX, criou um ponto, como o Castilho colocou, de mudança, que ainda está em pleno processo. Então, uma coisa é entender os movimentos, tá, do que estão acontecendo. Esse processo ainda não está longe de ter terminado. Você não muda uma indústria do tamanho dessa, de R$1 trilhão, num país do tamanho do Brasil, de um dia para o outro. Tá? Então, entender o tempo econômico dessas mudanças é fundamental, para também não fazer um monte de exageros ou de medidas sobre medidas e começar a remar cada remo para um lado. Mas, mais do que isso, entender que, neste processo, a etapa atual do Banco Central é necessária. Estamos falando de uma indústria que tem externalidades, que tem potenciais análises de risco, e que ele olhe, de fato, esse processo, em qual é o objetivo que foi colocado. A diretriz 2006 coloca muito claro: inclusão financeira. Para a inclusão financeira é fundamental, e acho que o Raul foi muito feliz nisso, flexibilidade de soluções. Tá? A regulação atual foi feliz em criar a figura, por exemplo, da instituição de pagamento,
Tá? Você pode discutir N detalhes, etc., mas a linha geral está correta. Tá? E eu posso dizer com muita tranquilidade isso. O contraponto dessa análise é que, assim, você tem que correr para criar regras gerais, mas, ao mesmo tempo, deixar o mais flexível possível essa solução. Uma das formas foi criar as IPs não financeiras, trazer novos agentes ao mercado, sem deixar que o risco, digamos, dispare, ou seja, que você mantenha a credibilidade, a solidez dessa indústria. Mas me parece que, assim, acho que o ponto-chave dessa discussão para os próximos 10 anos é como criar regras que direcionem a indústria para o lugar certo, mantenham a solidez, mas permitam que a iniciativa individual, de fato, crie soluções para agregar 50 milhões, 100 milhões de consumidores da parte mais baixa, que você não vai agregar da mesma forma como se agregou nos Estados Unidos, etc., porque o volume de transações, o retorno potencial daquele modelo tradicional de negócio não se paga. Tá? E isso é importante ter muito claro nos próximos passos numa discussão regulatória. É como você criar regras suficientemente flexíveis para permitir que essa indústria continue crescendo a taxas de 2 dígitos, agregando essa parcela, vamos dizer, menos rentável da sociedade em termos de retorno direto do cartão. Você vai ter que buscar arranjos onde se paguem por várias fontes, no mercado de múltiplos lados, com soluções alternativas, para permitir que isso ocorra.